Boa tarde. O número de mortos pela Covid-19 passa de 35 mil. Mesmo assim, cidades e estados começam a retomar as atividades. No Rio, o governador autorizou a abertura de restaurantes, shoppings e pontos turísticos. Os transportes intermunicipais voltaram a funcionar hoje. Em Belém, consumidores fizeram fila antes do shopping abrir e os ambulantes passaram a trabalhar em esquema de rodízio. No Ceará, 18 setores já têm autorização para reabertura. O aumento de sepultamentos em São Paulo, o número é quase 70% maior do que o do ano passado. O Supremo Tribunal Federal condenou o deputado federal Paulo Pereira da Silva, Paulinho da Força, por desvio de dinheiro. Mudanças depois de 11 dias de protestos contra o racismo nos Estados Unidos. Pelo menos 2 cidades americanas proibiram o estrangulamento como forma de imobilizar suspeitos de crime. Em Londres, uma multidão tomou as ruas. Outros países também fizeram homenagens a George Floyd. O Jornal Hoje está começando. Pelo 4º dia seguido, o Brasil registrou mais de 1.000 mortes por Covid-19 em 24 horas. Mesmo assim, vários estados avançam em medidas de reabertura do comércio. No Rio, o governo do estado publicou um decreto que dá início, a partir de hoje, à flexibilização das medidas de isolamento, mas cada prefeitura decide como vai adotá-las. O texto, publicado no fim da noite de ontem pelo governador Wilson Witzel, do PSC, libera a reabertura de bares, restaurantes e shopping centers com metade da capacidade. O futebol e outros esportes de alto rendimento também vão poder voltar, mas sem público. Equipamentos e pontos turísticos também estão autorizados, desde que dentro do limite de 50% da capacidade de lotação. Todos os estabelecimentos abertos devem seguir protocolos e medidas de segurança recomendadas pelas autoridades sanitárias. Assegurar a distância mínima de 1 metro entre as pessoas, garantir que clientes e funcionários usem máscaras de proteção e disponibilizar álcool em gel 70%. Ontem, quando os decretos foram publicados, o Rio passava de 63 mil casos do novo coronavírus. No total, 6.473 pessoas morreram da doença. Mas, na maioria das cidades, continuam valendo as regras determinadas pelas prefeituras. Na capital, o plano de reabertura do município tem 6 fases. Por enquanto, shoppings, bares e restaurantes estão fechados. Em Cabo Frio, na região dos Lagos, o comércio voltou a abrir. A prefeitura já tinha anunciado que começaria hoje a flexibilização. Nesse shopping, clientes tiveram a temperatura medida na entrada. Outro decreto do governo estadual flexibilizou o transporte intermunicipal. As restrições de embarque em direção ao Rio, nas barcas, nos trens e em algumas estações do metrô acabaram. Todos os passageiros podem embarcar desde que usem máscaras. Todos os meios de transporte estão obrigados a oferecer álcool gel para os passageiros. Vans, ônibus e barcas não podem circular com passageiros em pé. Trens e metrô só podem operar com metade da lotação. Na rodoviária da capital, hoje pela manhã, a movimentação ainda era tranquila. Estou usando a máscara em mim, na neném, álcool gel nas coisas dela, em tudo, álcool gel dentro da bolsa, tudo limpinho e o álcool gel na bolsa direto. No decreto, o governo do Rio diz que as novas determinações se baseiam em dados do último boletim epidemiológico lançado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde. Esse boletim, segundo o governo do estado do Rio, mostra o achatamento da curva de Covid-19 no estado. O Ceará também está em processo de reabertura do comércio. Na segunda-feira, 18 setores vão voltar às atividades. Os shoppings de Fortaleza já se preparam para a reabertura na próxima segunda-feira, depois de mais de 2 meses fechados. Limpeza e pulverização em todos os ambientes, acesso limitado às lojas e álcool em gel disponível para os clientes. Entendemos que a população já entendeu a questão do distanciamento social, a necessidade de sair das compras só na necessidade. Essa etapa do plano de retomada gradual da economia autoriza a abertura de 18 setores, como livrarias, lojas de roupas e cosméticos e parte da indústria. Todos com até 40% dos trabalhadores e seguindo protocolos que garantam a segurança de clientes e funcionários. Algumas atividades, como construção civil, salões de beleza e óticas, que já foram liberados para funcionar, estão seguindo os mesmos protocolos. Toda hora, sim, passando álcool e evitando aglomerar para a gente ter um bom resultado, um desempenho e não evitar a contaminação, né?
O governo diz que para seguir com a liberação de mais atividades econômicas no Ceará vai depender de 3 pontos: o índice de contaminação, o número de mortes causadas pela Covid-19 e a taxa de ocupação dos leitos. Apesar do plano de reabertura já estar sendo implementado, nesta semana o Ministério da Saúde divulgou uma pesquisa que mostra que a taxa de contágio no Ceará é a maior do país, 2,4. Ou seja, cada pessoa doente pode contaminar mais de 2 pessoas. Já sobre os leitos, o governo do estado tem mostrado otimismo, principalmente em relação à Fortaleza. Dados da Secretaria da Saúde do Ceará mostram que a taxa de ocupação de leitos de UTI na rede pública da capital, que já atingiu 97%, está hoje em 73%. O Ceará já tem mais de 63 mil casos e quase 4 mil mortes por Covid-19. Um dos termômetros utilizados por autoridades de saúde pública para saber o avanço da doença é o número de enterros. Na cidade de São Paulo, que está no epicentro da Covid-19 no país, os sepultamentos aumentaram 69% em maio na comparação com o mesmo mês do ano passado. A reportagem é de César Galvão e Renata Matarazzo. O maior cemitério da América Latina, o da Vila Formosa, na zona leste de São Paulo, já está preparado para muitos sepultamentos. Hoje é mais um dia de grande movimento. As famílias ficam do lado de fora, esperando o momento de enterrar parentes sem velório. A van do serviço funerário passa a ser seguida por uma longa fila de carros. A equipe usa proteção especial e o que presenciamos impressiona. 2 caixões são baixados para sepulturas ao mesmo tempo. Logo depois, o terceiro, o quarto. O máximo que os parentes podem fazer é andar alguns passos segurando o caixão e observar por alguns instantes. Não dá tempo e nem é seguro fazer qualquer cerimônia. Na van havia mais corpos. Aconteceu o 5º enterro, o 6º e o 7º sepultamento. Tudo apenas em meia hora. Do ponto de vista da saúde pública, os 3 dados mais importantes são os números de casos confirmados, as internações e depois os óbitos, que depois, evidentemente, se consolidam com o sepultamento. Fundamental para que a gente possa ter um termômetro muito preciso de como a doença acontece, enfim, na cidade de São Paulo. A produção do jornal Hoje conseguiu um levantamento do número de sepultamentos em geral na cidade de São Paulo. O gráfico mostra uma comparação de janeiro a maio deste ano com o mesmo período do ano passado. Repare, os enterros aumentaram mês a mês, inclusive antes de março, quando foi registrada oficialmente a primeira morte por Covid-19. Abril e maio têm as maiores altas, 51% e 69% a mais de sepultamentos. Segundo a Prefeitura, as mortes provocadas por síndrome respiratória aguda grave aumentaram numa época fora do comum. É mais normal nesse período que nós estamos entrando agora, que é junho, julho e agosto, com a mudança das temperaturas. A partir do dia 10, 11 de janeiro, o sistema de saúde público na cidade, nós já iniciamos a preparação para o enfrentamento da pandemia e ali a gente já começava a ver exatamente um crescimento acentuado da síndrome respiratória. Maio foi o mês com o maior número de sepultamentos na cidade de São Paulo, quase 9.800, exatamente 4 mil a mais do que no mesmo período do ano passado. Maio também foi o mês com o maior número de mortes pela Covid-19. Foram mais de 2.500 na capital paulista. Hoje a cidade já registra mais de 4.600 mortes. Uma das vítimas do mês de maio é o Arini Salles, de 76 anos. A missa de 7º dia foi no dia do aniversário de casamento. Era para a gente estar comemorando 54 anos de casado dele com a minha mãe. E ele falava muito, né? Eu vou casar de novo, eu quero todos os meus filhos juntos. E infelizmente não deu tempo. Ontem o JH mostrou imagens de um grupo de deputados paulistas entrando no hospital de campanha do AMB. Nós dissemos que eles só colocaram equipamentos de proteção depois que um funcionário pediu. Foi um erro. Quem pediu que o grupo colocasse os equipamentos foi o deputado Coronel Telhada, do PP. Pedimos desculpas por esse erro. Em Belém, o comércio ambulante vai se revezar para diminuir a aglomeração nas ruas da capital. Já no interior do estado do Pará, algumas cidades endureceram as regras do isolamento. As portas do comércio não essencial foram fechadas em Ipixuna do Pará.
Fiscais estão nas ruas para cumprir a determinação da Justiça que obrigou a Prefeitura a decretar o lockdown. A medida vale por 15 dias. 5 cidades do interior endureceram as regras de isolamento e pediram apoio da Secretaria de Segurança Pública do Pará. O governo do estado afirma que novas mortes estão mais concentradas no interior. Em Belém, as medidas vêm sendo relaxadas e o sábado seguiu movimentado no comércio de rua. Para tentar diminuir o vai-vem de pessoas no centro de compras da capital, a prefeitura resolveu fazer um revezamento de ambulantes, que funciona assim. Eles foram divididos em 2 grupos e vão trabalhar em dias alternados. A medida começou a valer hoje. Fica melhor para todo mundo, né? É para a gente trabalhar, para poder não ficar em casa, um dia sim, um dia não, né? Nós estamos também orientando os ambulantes, os que passam pela rua, que às vezes ficam parados, aglomera a gente, os vendedores de bicicleta de lanche. Enquanto isso, fila na porta deste shopping 1 hora antes da reabertura. Os 5 shoppings de Belém voltaram a funcionar agora há pouco, mas com horário reduzido. Só as lojas têm permissão para reabrir do meio-dia às 8 da noite. Na capital do Círio de Nazaré, fiéis também voltaram a frequentar as igrejas. Eu estava sentindo muita falta e saudade da Basílica, da igreja. Na Basílica, que guarda a imagem original da padroeira dos paraenses, aquelas missas sempre lotadas estão proibidas. Agora só entram 150 pessoas de máscaras para renovar a fé. Todos nós sonhamos, né, e queremos voltar, mas a gente precisa pensar que a vida ela é em primeiro lugar. Os padres encurtaram as novenas e interditaram o confessionário. Marcações nos bancos servem de alerta para ninguém sentar juntinho. Mas a orientação para as pessoas do grupo de risco é continuar acompanhando as transmissões de casa, assim como vem fazendo a dona Rosemary. Ela agradece pelas 4 pessoas da família que venceram a Covid e pede saúde para quem está doente. A pandemia está aí, muita gente infectada, muita gente que já se foram, muitas famílias sofrendo. Eu tive um filho que quase morre, estamos precisando de reza. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Amazonas tem a maior taxa de mortalidade por Covid-19 do Brasil. E por lá, um dos maiores desafios no combate à doença são as aglomerações urbanas na periferia de Manaus. Um desafio para manter o distanciamento social. No Amazonas, quase 35% das casas ficam assim, aglomeradas, em áreas desordenadas. Na capital, principalmente na periferia da cidade. Vão ocupando as áreas e aí vai ficando difícil. Vai pessoas ficando nas encostas, terreno onde era para ficar uma pessoa fica 2, 3, aonde era para uma casa faz 2, 3 palafitas. E começa as coisas a ficarem mais difíceis ainda. O estudo feito pelo IBGE trata de um mapeamento preliminar dos aglomerados subnormais do país. É um tipo de preparação para o trabalho do censo demográfico que seria realizado este ano, mas foi adiado para 2021 em razão da pandemia de Covid-19. E antecipar o resultado foi uma estratégia para tentar ajudar no enfrentamento do novo coronavírus. Agora, a geolocalização permite às equipes de saúde, aos planejadores, entender melhor e poder localizar esses domicílios dentro dos aglomerados subnormais. No Amazonas ainda tem um outro problema. Os domicílios aglomerados geralmente ficam muito distantes dos centros de saúde de alta complexidade, como os hospitais especializados. No estado, são 62 municípios. Só a capital, Manaus, tem leitos de UTI. Já foram registrados 47.666 casos no Amazonas. 2.199 pessoas morreram, 25 nas últimas 24 horas. O estado tem a maior taxa de mortalidade pelo novo coronavírus do país, enquanto a média nacional é de 16,2. No Amazonas é de 52,7. E na capital, onde o estado liberou a abertura gradual do comércio, a mortalidade chega a mais de 65%. Nós não podemos baixar a guarda, a doença ainda está acontecendo, o vírus está circulando e as medidas de proteção, tanto individuais quanto coletivas, são fundamentais, principalmente nesse período.
Minas Gerais bateu recorde de novos casos por Covid-19 nesta semana. Segundo o governo do estado, um dos motivos para o aumento do registro de novos casos está na ampliação dos testes feitos pelas prefeituras. Em Mariana, quem voltou a trabalhar no comércio está sendo testado. São 500 vendedores, lojistas de 200 empresas, além dos profissionais de saúde da cidade. Há 15 dias, Mariana tinha 51 casos, 3 mortes. Agora, com o aumento da testagem, são 328 casos e 8 vítimas. Em Betim, a testagem em maior número se repete. Equipes da Secretaria de Saúde estão visitando mais de 1.000 casas. 5.400 moradores vão ser testados. O número de casos subiu mais de 4 vezes nas 2 últimas semanas. E a cidade voltou atrás com a flexibilização. Shoppings e academias voltam a fechar por mais 15 dias. Aqui em Belo Horizonte, os profissionais da saúde tiveram prioridade e os testes mostraram que 6% já pegaram o vírus. Agora, outros grupos começam a ser testados. Trabalhadores do transporte, de padarias, supermercados, farmácias. De cada 1 milhão de habitantes, 30 mil devem fazer o exame. Esse professor da Universidade Federal de Minas Gerais explica que há 2 vantagens quando se testa mais. A primeira é identificar os casos que recém-infectaram. E essas pessoas têm que sair imediatamente, ficar em quarentena. Isso é importante para não disseminar a doença. O segundo ponto para testar é saber quem teve a infecção, eventualmente até de forma sintomática. Essa poderia ser uma ferramenta para ajudar o governo a identificar quem já teve a doença e retornar as pessoas de forma segura para as suas atividades de trabalho. O governo de Minas afirma que todos os municípios receberam testes. São mais de 500 mil. Para o secretário de Saúde, o aumento da testagem é o que fez o número de casos bater recordes no estado. Oficialmente, Minas tem hoje 14.939 infectados, quase 1.000 a mais do que ontem, e 368 vítimas no total. Foram confirmadas mais 24 mortes, o maior número de registros em apenas 24 horas em Minas, desde o início da pandemia. Mas o secretário de Saúde segue com o argumento de que, diferentemente do que algumas prefeituras estão fazendo, ainda não é hora de ampliar os testes para a comunidade em geral. Nós focamos nos quadros mais graves, nos profissionais de saúde, profissionais de segurança pública, asilados, os detentos e também agora os indígenas. O mundo tem um desabastecimento de testes. Nós não podemos ser muito afoitos no sentido de testar tudo agora e ficarmos sem teste para o futuro. E não basta o drama da doença, a pandemia também virou caso de polícia. Uma operação prendeu hoje cedo 4 pessoas em 3 estados que atuaram na compra sem licitação de respiradores mecânicos. Dos 200 equipamentos com preço muito acima de mercado, apenas 50 foram entregues. O repórter Jean Halp tem os detalhes dessas investigações. Jean, boa tarde para você. Márcio, boa tarde. Olha, essa é a segunda fase da Operação Oxigênio, que investiga aí a compra dos respiradores. Entre os presos estão o ex-secretário da Casa Civil do Estado, Douglas Borba, o presidente da Câmara de Vereadores de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, Davi Perini Vermelho, e mais 2 advogados. 2 mandados de prisão ainda não foram cumpridos. De acordo com essa força-tarefa, formada aí pela Polícia Civil, Ministério Público e também o Tribunal de Contas, as prisões foram necessárias porque os envolvidos estariam destruindo provas. Além disso, foram encontradas evidências de que eles estavam fazendo diversas operações bancárias para dificultar aí o rastreamento do dinheiro pago por Santa Catarina. Em março, o Estado comprou 200 respiradores de forma emergencial e pagou 33 milhões de reais. Os equipamentos deveriam ter chegado em abril, 50 só chegaram até agora e, segundo a Secretaria do Estado da Saúde, não servem para o tratamento da Covid-19. A Força Tarefa já conseguiu bloquear 11 milhões de reais. O advogado do ex-secretário da Casa Civil, Douglas Borba, se disse surpreendido porque, segundo ele, o cliente sempre agiu de forma colaborativa. Nós não conseguimos contato com a defesa do vereador Davi Perini Vermelho. Márcio. Muito obrigado, Jean Halp, falando direto de Florianópolis. Um avião carregado com quase meia tonelada de pasta base de cocaína foi apreendido no interior do estado de São Paulo. 2 super-tucanos da Força Aérea Brasileira interceptaram o bimotor no ar e o piloto foi forçado a pousar na cidade de Fernandópolis. Segundo a Polícia Federal, o avião saiu do Pará e o destino final era o interior de São Paulo.
Piloto e copiloto estão presos depois de prestar depoimento à Polícia Federal. E depois de 2 dias de temporais na região sul, hoje a chuva já está dando uma boa diminuída por lá. E quem tem as informações ao vivo, aqui no estúdio comigo, é o Thiago Scheuer. A chuva já passou por lá. Já passou, viu, Márcio? Mas ainda pode ter alguma coisa. Boa tarde para você que nos acompanha também. A faixa leste dos 3 estados do sul ainda vai ter chuva, sim, agora à tarde, mas é coisa fraca e passageira, nada parecido com os últimos dias e com essa madrugada. A baixa pressão que provocou toda essa chuvarada já está no oceano, assim como uma frente fria, né, que se formou. Você vê que agora, ó, Rio Grande do Sul, leste de Santa Catarina e boa parte do Paraná estão, então, nesta área de chuva mais fraca e também um dia um pouco mais encoberto. Assim como o oeste dos 3 estados, aí sim o sol já apareceu. As 3 capitais do sul estão na rota, então, dessa chuva fraca e passageira. Curitiba, Floripa e Porto Alegre, veja que os acumulados são mínimos aí, com 5 milímetros. Agora atenção para o norte do país. Aí sim tem chuva forte, principalmente aqui, ó, entre o Amapá, boa parte do Pará, Amazonas, Roraima, pegando também Acre e até ali o estado de Rondônia, viu, Márcio? Quando você fala chuva forte, é volume elevado de chuva? Pode, ainda mais se cair num determinado período só. Concentrado, exatamente. Veja só aqui os acumulados, né? Por exemplo, Manaus com 20 milímetros, Belém também, e assim como em Macapá também com 20 milímetros. Rio Branco e Boa Vista um pouquinho menos. Todas as capitais aí, ó, acima dos 30 graus, calor e umidade provocando esta chuva toda, né? Já na costa do Nordeste, essa chuva vem mais fraca, né? O caso do Recife, que você vê aí ao vivo, onde a máxima chega aos 30 graus. O interior do Nordeste vai ter, então, esse tempo firme, né? E a tarde toda, né? Você pode perceber por aqui, nessa área em amarelo, passando também aqui por todo o estado do Tocantins, invadindo Minas Gerais e também o Rio de Janeiro. São Paulo, aí sim, Tá dividido aqui no norte do estado no tempo firme, centro-sul e litoral um pouco mais encoberto. Pode chover, né, em alguns pontos, você vai olhar aqui comigo, ó, de São Paulo, chuva fraca, Rio de Janeiro, sol entre nuvens e em Cuiabá tem baixa umidade do ar e tempo firme. E o que você conta pra gente do domingo? Vamos olhar então, domingo aqui a gente tem alguns avisos, tá? Os temporais eles vão continuar fortes na região norte, entre Amapá e o Acre, você vê em vermelho, e ali naquela área em laranja, pegando Minas e São Paulo, também pode ter chuva e ventos fortes amanhã. Isso aí, Márcio. Bons alertas, muito obrigado, Thiago. Isso aí, valeu. Tempo bom para uma das atividades mais tradicionais do litoral de Santa Catarina, a famosa pesca da tainha, mesmo com as restrições impostas pela pandemia. Esse ano os pescadores estão otimistas. A meta para a safra é capturar quase 2.000 toneladas de tainha. É força, rapaz, ó. Nunca vi tanta coisa, ninguém dá conta de puxar a rede, rapaz. Santa Catarina tem 32.000 pescadores artesanais cadastrados no Ministério da Pesca. 58% dependem só dessa atividade para sobreviver. Quase tudo que é pescado nas praias de Florianópolis abastece o mercado público da cidade e empresas que trabalham com pescados. Essa cena que a gente está vendo é um privilégio, a pesca artesanal acontecendo na sua maior essência aqui em Florianópolis. A canoa fez o cerco com a rede e os pescadores e seus ajudantes estão nas duas pontas. Essa é uma das pontas, a outra está lá, está todo mundo trabalhando porque o peixe está lá no meio, está lá na água. Em todo o litoral catarinense as redes estão chegando assim, cheias. Só que esse ano a pesca artesanal da tainha está diferente. Por causa da pandemia, uma portaria do governo criou regras para a atividade. Desde o dia 1º de maio, quando começou a safra, os pescadores tiveram que se adaptar. Só pode ficar na praia quem está diretamente envolvido com a pesca. A distância tem que ser de 1,5 m entre cada um. Nas canoas, só pode haver 6 pescadores. Todos precisam estar com máscaras. Pessoal consciente, com máscara. Ah, é todo mundo, né? Tá aí, tá na porta de casa, né? E se a gente não se cuidar mesmo, todo mundo vai passar por um perrengue grande. Exige a obrigatoriedade do ser humano se cuidar. Então o sindicato já orienta esses trabalhadores a usar a máscara, porque ela é um instrumento necessário para a vida do ser humano. Para a dona Maria Benta, de 80 anos, isso é novidade. Agora ela precisa estar de máscara enquanto tira as escamas das tainhas que chegam na Barra da Lagoa, uma das comunidades mais tradicionais da pesca artesanal no estado. Faz parte da minha vida. Meu pai era pescador, meu marido era pescador,
Os meus filhos hoje, todos são pescadores. E a máscara a senhora usa sempre? Sempre, quando eu saio na rua, sim. O pessoal está se adequando sim, a gente está tendo sempre reuniões no nosso rancho ali, conversando a respeito, né, da doença. Máscara no rosto e peixe na rede e na praia, é isso aí. Veja a seguir, uma multidão toma as ruas de Londres em manifestações contra o racismo. E manifestantes e policiais voltam a se enfrentar no 11º dia de protestos nos Estados Unidos. A gente volta já. Leve sempre 2 saquinhos plásticos, um para as máscaras limpas e outro para as máscaras usadas. Se for fazer uma refeição, lave as mãos, tire a máscara segurando apenas pelos elásticos e guarde no saco plástico até a próxima lavagem. Não deixe a máscara sobre a mesa ou dentro do bolso. Lave as mãos novamente antes de comer. Depois da refeição, lave as mãos mais uma vez e coloque uma máscara limpa. E se tiver que sair de casa, use a máscara o tempo todo. A gente vai agora com o noticiário internacional, porque os Estados Unidos vivem neste sábado o 12º dia de protestos por causa da morte de George Floyd. Ele morreu sufocado sob a força do joelho de um policial no dia 25 de maio, na cidade de Minneapolis. O correspondente Tiago Eltz tem acompanhado esse movimento em Nova York e hoje ele e o repórter cinematográfico Sherman Costa estão lá, nas ruas de Nova York, acompanhando mais um protesto. Tiago, Sherman, boa tarde para vocês. Conta pra gente, Tiago. Oi, boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos aí no Brasil. Os protestos de hoje em Nova York começaram cedo, mas começaram bem dispersos em diferentes pontos aqui de Manhattan e de outros bairros. Mas os manifestantes vêm convergindo agora para esse lugar aqui onde a gente está, é a Union Square, uma praça mais no sul da ilha. E daqui devem iniciar aquela caminhada que já ficou tradicional, que cruza a cidade de uma ponta a outra e avança durante o dia inteiro, noite adentro. Hoje a gente teve o anúncio de uma acusação criminal contra 2 policiais que protagonizaram um vídeo chocante, né? Foi em Buffalo, aqui no estado de Nova York. A gente viu o vídeo de 2 policiais empurrando um senhor de 72 anos. Esse homem caiu de cabeça no chão. Ele ainda está internado, o estado dele é grave, mas estável, então esses policiais já tinham sido demitidos e agora foram acusados criminalmente de agressão em 2º grau, que é uma agressão com intenção. A gente já tem protestos acontecendo em outras cidades dos Estados Unidos, já em Washington, por exemplo, os manifestantes já estão caminhando, já estão próximos da Casa Branca. A gente vai chegar aqui mais para perto de onde estão os organizadores do movimento. E lá na Carolina do Norte, que é o estado natal de George Floyd, hoje tem uma cerimônia do funeral dele, né? Ontem a gente já viu uma cerimônia lá em Minneapolis, onde ele foi morto, agora no estado natal de Floyd, e esse funeral termina só na terça-feira em Houston, que é o estado onde Floyd cresceu e jogou. Agora nós vamos dar uma olhadinha em como é que foram os protestos ontem, no 11º dia de protestos por todo o país. Dia após dia, os protestos se espalham, se tornam mais amplos. Manifestantes avançam por ruas, praças, pontes. Ocupam a frente de prefeituras e da Casa Branca. Tomaram as famosas ondas da Califórnia e de diversas outras praias do mundo. Surfistas se juntaram aos protestos e fizeram um minuto de silêncio com as pranchas alinhadas dentro d'água. Com uma maioria de manifestações pacíficas, as cenas de violência agora são raras e, quando acontecem, são sempre em confrontos com a polícia. Algumas vezes, as provocações partem dos manifestantes. Em Portland, as imagens do helicóptero flagraram manifestantes jogando objetos contra os policiais, que responderam com bombas de gás lacrimogêneo. Em outras, a truculência policial parece sem motivo, como as balas de borracha contra esses manifestantes em Lakewood, na Califórnia. Mas a violência policial que foi o estupim dos protestos está em xeque em todo o país. No movimento sem precedentes, diversas cidades estão revendo o uso da força pelas corporações policiais. Em Minneapolis, onde George Floyd foi morto, o Conselho Municipal decidiu proibir a polícia de usar o estrangulamento como técnica de imobilização.
Na Califórnia, a cidade de San Diego fez a mesma proibição e o governador do estado determinou que as forças estaduais não tenham mais treinamento dessas técnicas. Em Denver, no Colorado, o juiz proibiu o uso de gás lacrimogêneo e balas de borracha em manifestações pacíficas e determinou que, para serem usadas, essas armas não letais precisam ser autorizadas por algum comandante. Em Nova York, a marcha cruzou a cidade e se espalhou por diversos bairros de forma pacífica. O problema aqui tem sido sempre depois do toque de recolher, quando manifestantes dizem que não podem ter o direito de protestar restringido e policiais respondem com prisões. À noite, manifestantes continuaram os gritos de protesto, mesmo dentro dos carros da polícia. Essa mulher contou que estava na calçada, protestando de forma pacífica e disse enquanto era presa: "Não tem problema, porque vocês vão me ver no protesto amanhã e depois de amanhã e depois." Dos Estados Unidos para o Reino Unido. Em Londres, a demonstração de apoio ao movimento Vidas Negras Importam reuniu uma multidão hoje. Quem mostra pra gente ao vivo é o correspondente Rodrigo Carvalho. Rodrigo, boa tarde para você. Muita gente nas ruas de Londres, apesar das autoridades estarem tentando evitar as aglomerações por causa da pandemia, né? Isso, Márcio. Boa tarde a você, todo mundo que assiste ao JH. A gente fala ao vivo aqui em frente à Embaixada Americana, onde terminou esse grande protesto. Teve uma confusão agora há pouco, um carro da polícia que tentava entrar aqui na embaixada, os manifestantes cercaram e teve um empurra-empurra aqui também na frente, mas a situação aparentemente mais controlada. Mais um grande protesto, a gente tem imagens para mostrar aí, as ruas de Londres ficaram lotadas. Essa manifestação começou na Praça do Parlamento, em frente à Casa da Democracia Britânica, em frente ao Parlamento. Foi o terceiro protesto aqui em Londres, com presença brasileira. Tinha até uma bateria de escola de samba ali na Praça do Parlamento, os brasileiros se juntando aos britânicos, a imigrantes também, outras minorias étnicas aqui, nesse grito contra o racismo. Então o que a gente viu desde cedo é o britânico dizendo que essa aqui não é uma ilha longe do racismo, livre do racismo, muito pelo contrário, que há uma questão local muito forte. As pessoas também se manifestando aqui contra o governo brasileiro. Márcio, então, terceiro protesto de Londres em apoio aos americanos, mas também trazendo pautas locais. A gente conseguiu entender suas informações, Rodrigo. Muito obrigado. Agradeço muito sua participação aí direto de Londres. De Paris a Tóquio, muitas outras cidades, as pessoas enfrentaram o medo da pandemia para prestar homenagem ao americano George Floyd e pedir o fim do racismo. A proibição de reuniões com mais de 10 pessoas foi a justificativa dada pela polícia de Paris para proibir a marcha antirracista na capital francesa. E centenas de pessoas seguiram no protesto em direção à embaixada dos Estados Unidos. Na Austrália, os manifestantes usaram o grito de guerra "Vidas Negras Importam" e denunciaram também a discriminação sofrida pelos indígenas no país, onde eles são 2% dos adultos, mas representam quase 30% da população carcerária. Em Seul, as pessoas caminharam até uma praça e se ajoelharam em homenagem ao americano George Floyd. Com poucos negros na população, os coreanos prestaram solidariedade aos negros do mundo todo. Em Tóquio, o encontro foi na famosa estação de metrô e trens de Shibuya. Cartazes diziam "Estamos juntos" e pediam o fim do racismo. A seguir, o Supremo Tribunal Federal condena o deputado Paulo Pereira da Silva por desvio de dinheiro. O presidente Jair Bolsonaro volta a sair sem máscara e a provocar aglomeração. E ainda, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde reage com veemência e indignação à declaração de que o Ministério da Saúde está recontando os mortos da Covid porque os dados atuais seriam manipulados. Voltamos já. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou à prisão o deputado federal Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, por desvio de dinheiro de contratos do BNDES. O deputado ainda pode recorrer. O deputado Paulo Pereira da Silva foi condenado a 10 anos e 2 meses de prisão por crime contra o sistema financeiro nacional, lavagem de dinheiro e associação criminosa.
A Procuradoria-Geral da República afirma que o deputado, que também é presidente do Solidariedade, um dos partidos do Centrão, atuou para beneficiar empresas no BNDES. Ele foi acusado de indicar nomes de sua confiança para o Conselho de Administração do banco, em vaga destinada à Força Sindical, entidade controlada pelo deputado. De acordo com a denúncia apresentada em 2012 pela PGR, depois que o BNDES autorizava os financiamentos, o grupo entregava notas falsas para justificar gastos e desviar recursos. De acordo com a acusação, o grupo desviou entre 2% e 4% do valor de contratos que somaram mais de 400 milhões de reais. 3 ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal votaram pela condenação do presidente do Solidariedade, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Rosa Weber. Barroso afirmou que ficou provado que o deputado usou o poder político dele para influenciar decisões do Conselho que levaram ao desvio de dinheiro. 2 ministros votaram pela absolvição: Alexandre de Moraes, o relator da ação, e Marco Aurélio Melo. Moraes argumentou haver fortes indícios da participação de Paulinho da Força no esquema de desvio de dinheiro do BNDES, mas que não há provas. Como a condenação é superior a 8 anos, o Código Penal determina que a pena seja cumprida inicialmente em regime fechado. Mas como ainda cabem recursos, o Supremo Tribunal Federal não expediu o mandado de prisão. A defesa do deputado disse que recebe com serenidade a decisão do STF e que vai recorrer porque o deputado é vítima de tráfico de influência. E a Procuradoria-Geral da República denunciou ao Supremo Tribunal Federal o deputado federal Arthur Lira por corrupção passiva numa investigação no âmbito da Lava Jato. Lira, que é um dos principais líderes do bloco de partidos chamado de Centrão, é acusado de participar de um esquema de corrupção por 13 anos para beneficiar o núcleo político do partido dele, o Progressistas. O deputado Arthur Lira, líder do Progressistas na Câmara, é acusado de receber propina da construtora Queiroz Galvão por meio de um assessor parlamentar no esquema do Petrolão. De acordo com a denúncia, o deputado recebeu, em 2 vezes indiretamente, vantagem indevida de R$ 1.598.700 de valores desviados da Petrobras pela empresa Queiroz Galvão. O dinheiro foi pago em 2012 pela empreiteira, em troca do apoio do líder do PP na Câmara, que atuava para assegurar os interesses da Queiroz Galvão. Agora, o STF vai analisar a denúncia de corrupção passiva. Se aceitar, o deputado vira réu em mais um processo. Ele já é réu em 2 ações no Supremo, que também são desdobramentos da Operação Lava Jato. Arthur Lira é considerado um dos principais líderes do Centrão na Câmara. De abril para cá, se aproximou muito do presidente Jair Bolsonaro e tomou a frente na defesa dos projetos de interesse do Palácio do Planalto. A defesa de Arthur Lira disse que a denúncia da PGR se baseia na delação de um doleiro que o próprio deputado afastou do partido e que esse doleiro quer se vingar, tentando envolver o nome de Lira em ilícitos dos quais o deputado não participou. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro voltou a provocar aglomeração numa visita a Formosa, em Goiás. O presidente chegou de helicóptero a um posto da Polícia Rodoviária Federal na BR-020, em Goiás. Bolsonaro abraçou, tirou fotos e conversou de perto com os policiais. Nem o presidente, nem os policiais usavam máscaras, contrariando um decreto da Prefeitura de Formosa, que obriga o uso de máscaras em locais públicos. Na beira da rodovia, Bolsonaro acenou para quem passava de carro e chamou pessoas para cumprimentar e abraçar. Ele ficou por mais de 1 hora no local. Depois, voltou para o helicóptero e seguiu para o Forte Santa Bárbara, onde fica o Comando de Artilharia do Exército. No local, ele assistiu a diversos tiros e ainda foi convidado a disparar um foguete. O compromisso de hoje não constava da agenda oficial. Em nota, a Prefeitura de Formosa informou que, em relação ao não uso da máscara do presidente e de alguns agentes da Polícia Rodoviária Federal, cabe ao comando do Forte Santa Bárbara fiscalizar, porque se trata de uma instalação do Exército Brasileiro. O Palácio do Planalto não se manifestou. Os últimos números oficiais da pandemia da Covid-19 no Brasil só foram divulgados ontem às 9h40 da noite. Foi o 3º dia em que esses números saíram mais tarde. Antes, os dados eram divulgados por volta das 7 horas da noite. Ontem foram confirmadas 1.005 vítimas a mais da doença. Hoje já temos 35.026 óbitos da Covid-19
aqui no Brasil. O total de brasileiros infectados chegou a 645.771. Foram 30.830 novos casos. Só ontem foram confirmados, exatamente isso, 30.830 novos casos. De acordo com o levantamento exclusivo do G1, que conta os dados mais recentes das secretarias de saúde dos estados, hoje já são 35.139 mortes e mais de 650 mil casos confirmados de Covid aqui no nosso país. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde reagiu com veemência e indignação à declaração do empresário Carlos Wizard, futuro secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde. Wizard disse ao jornal O Globo que a pasta está recontando o número de mortos pela Covid-19 porque os dados atuais são fantasiosos ou manipulados e acusou estados e municípios de inflar os números para conseguir mais recursos públicos federais. O presidente do Conselho de Secretários, Alberto Beltrame, chamou as afirmações de levianas e disse que o governo tenta dar invisibilidade aos mortos pelo coronavírus. Segundo Beltrame, uma medida autoritária, insensível, desumana e antiética. Vamos falar ao vivo com o repórter Vinícius Leal, que está em Brasília. Vinícius, boa tarde para você. Boa tarde para você, Márcio. Boa tarde a todos. Como o Márcio acabou de dizer aí, o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde reagiu com indignação às declarações de Carlos Wizard. Eu vou ler aqui a nota que o presidente do Conselho divulgou sobre o assunto. O CONAS repudia com veemência e indignação as levianas afirmações do secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Carlos Wizard. Ao afirmar que os secretários de saúde falseiam dados sobre óbitos decorrentes da Covid-19 em busca de mais orçamento, o secretário, além de revelar sua profunda ignorância sobre o tema, insulta a memória de todas aquelas vítimas indefesas desta terrível pandemia e suas famílias. A tentativa autoritária, insensível, desumana e antiética de dar invisibilidade aos mortos pela Covid-19 não prosperará. Nós e a sociedade brasileira não os esqueceremos e tampouco a tragédia que se abate sobre a nação. Ofende secretários, médicos e todos os profissionais da saúde que têm se dedicado incansavelmente a salvar vidas. O Wizard menospreza a inteligência de todos os brasileiros, que num momento de tanto sofrimento e dor, veem seus entes queridos mortos tratados como mercadoria. Sua declaração grosseira, falaciosa, desprovida de qualquer senso ético, de humanidade e de respeito, merece nosso profundo desprezo, repúdio e asco. Não somos mercadores da morte. A vida é nosso maior valor, com ela não se negocia, relativiza ou transige. O povo brasileiro é forte e resiliente, seguiremos a seu lado e juntos para preservar sua saúde e salvar vidas. Alberto Beltrame, presidente do CONAS. Ele que também é secretário de Saúde do Estado do Pará, um dos mais afetados pela pandemia do novo coronavírus. Essa manifestação foi uma resposta ao que o empresário Carlos Wizard disse ontem em entrevista ao jornal O Globo. O empresário, que é citado como secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, diz que a pasta está recontando mortos pela Covid-19 porque, abre aspas, o número que temos hoje está fantasioso ou manipulado. Tinha muita gente morrendo por outras causas e os gestores públicos, puramente por interesse de ter um orçamento maior nos seus municípios, nos seus estados, colocavam todo mundo como Covid. Fecha aspas. Especialistas em saúde, integrantes do Poder Judiciário e do Legislativo têm criticado fortemente a estratégia do governo de retardar a divulgação dos dados sobre a pandemia do novo coronavírus. Fontes do Ministério da Saúde disseram que essa foi uma ordem vinda direto do Palácio do Planalto para dificultar essa divulgação, atrasar por causa dos crescentes números e casos de mortes. Vamos assistir a essas reações e essa nova forma de divulgação tardia na reportagem do Vladimir Neto. A plataforma do Ministério da Saúde, que trazia todas as informações da série histórica da Covid-19, saiu do ar ontem à noite e não voltou até agora. O Ministério não informou o motivo. Ontem, pelo terceiro dia seguido, o Ministério divulgou os números da pandemia mais tarde, desta vez às 9h40 da noite. Além disso, o formato do boletim do Ministério vem mudando. Primeiro, ele informava com o mesmo destaque e cores vivas o número de casos confirmados, os novos casos registrados nas últimas 24 horas, os óbitos confirmados e os novos óbitos registrados nas últimas 24 horas.
Depois, o número de casos e de mortes registradas nas últimas 24 horas perdeu espaço. Passou a ficar desse jeito, pequeno, ao lado, sem muito destaque. Agora, o total acumulado de casos e de óbitos não aparece mais. O boletim informa apenas os registros de novos casos e mortes nas últimas 24 horas, nos estados e no país, além da estimativa de recuperados no mesmo período. Hoje, numa rede social, o presidente Jair Bolsonaro se manifestou sobre a mudança na divulgação de informações do Ministério da Saúde sobre a epidemia da Covid-19 no Brasil e confirmou que o governo alterou o protocolo. Em vez de publicar as informações às 19 horas, como fez nas últimas semanas, agora os dados diários só serão liberados às 10 da noite. Na rede social, o presidente afirmou que, abre aspas, o Ministério da Saúde adequou a divulgação dos dados sobre casos e mortes relacionados ao Covid-19 e que as rotinas e fluxos estão sendo adequados para garantir a melhor extração dos dados diários, o que implica em aguardar os relatórios estaduais e checagem de dados. Para evitar subnotificação e inconsistências, o Ministério da Saúde optou pela divulgação às 22 horas, o que permite passar por esse processo completo. A divulgação entre 17 horas e 19 horas ainda havia risco de subnotificação. Fecha aspas. Os atrasos e as mudanças na forma de divulgação das informações sobre a pandemia também provocaram críticas e reações de diferentes setores da sociedade e de outros poderes. A Associação Brasileira de Imprensa disse que, enquanto o número de mortos e contaminados atinge níveis recordes no país, ceifando a vida de milhares de brasileiros, o governo de Jair Bolsonaro opta por dificultar o acesso a informações sobre o avanço da doença. A nota critica ainda a suspensão das entrevistas coletivas diárias e diz que o Ministério da Saúde passou a atrasar a divulgação dos dados na tentativa de calar a imprensa por meio do adiantado da hora. O ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, disse em uma rede social que cogita propor ao TCU e aos tribunais de contas estaduais que requisitem e consolidem os dados estaduais para divulgação até 18 horas. A vice-presidente da Comissão Mista do Congresso que acompanha o coronavírus quer convocar o ministro interino da Saúde para dar explicações. É perigoso o atraso na divulgação de dados pelo governo sobre a Covid-19. Não há qualquer justificativa para isso. A transparência é essencial para se combater a doença, principalmente agora, com os números de infecção e óbitos crescentes. Não se pode imaginar ou permitir qualquer manipulação nesta área. Seria crime de responsabilidade. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que se o governo continuar atrasando a divulgação, o Congresso vai criar um sistema próprio com as secretarias estaduais de saúde para atualizar os números. A Câmara com certeza vai trabalhar com os estados, vai trabalhar com a sociedade civil. Nós temos que organizar de algum jeito as informações para a sociedade. O ideal é que o governo restabeleça isso o mais rápido possível. Espero que nos próximos dias o ministro da Saúde compreenda que informar é fundamental para a sociedade brasileira, principalmente no mundo tecnológico, no mundo com tanta tecnologia. A gente omitir informação parece que é um erro muito grande. Ontem, sobre os atrasos na divulgação de dados sobre a pandemia, sem que ninguém fizesse qualquer menção a nenhum órgão de imprensa específico, o presidente disse, abre aspas, acabou matéria do Jornal Nacional, fecha aspas. Depois, o presidente alegou que o atraso se devia à necessidade de pegar os dados mais consolidados, mas não explicou por quê. Por mais de 70 dias, foi possível consolidar os dados mais cedo e nem porque os números que são divulgados às 10 da noite constam de uma planilha que atualiza dados até às 7 horas da noite. Em seguida, como faz habitualmente, Jair Bolsonaro criticou o jornalismo da Globo e acrescentou, abre aspas, ninguém tem que correr para atender a Globo, fecha aspas. Sobre o que disse o presidente, a Globo divulgou a seguinte nota, abre aspas, o público saberá julgar se o governo agia certo antes ou se age certo agora. Saberá se age por motivação técnica, como alega, ou se age movido por propósitos que não pode confessar mais claramente. Os espectadores da Globo podem ter certeza de uma coisa, serão informados sobre os números tão logo sejam anunciados, porque o jornalismo da Globo corre sempre para atender o seu público. Fecha aspas. E assim nós encerramos esta edição do Jornal Hoje. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional.